Quando nós vamos analisar os incêndios que ocorreram em outras boates, como a Boate Kiss em Santa Maria, nós temos outras, como na The State, nos Estados Unidos, com 100 mortos, uma na Argentina em 2004, com 194 mortos, né? Essa aconteceu antes mesmo da ocorrência da Kiss, que foi em 2013. Teve em outros lugares. A semelhança é o show pirotécnico, né? Espaço confinado, superlotação, falta de fiscalização e corrupção, e um dos fatores que poderia ter alterado todo esse quadro, a espuma, né, daquele lugar. Se a espuma fosse anti-chama, ainda que tivesse o show pirotécnico, não aconteceria um incêndio, né. Então você já tem ali o problema da questão da espuma, né. Então como é que se faz uma boate com a espuma que, quando é queimada, vira cianeto, e as mortes foram de forma semelhante, né. E as coisas podem ocorrer novamente, porque não há fiscalização, né. Então ali há risco de asfixia, pisoteamento, né, por conta da dificuldade de evacuação. Ou seja, as pessoas estão num lugar, muitas vezes, como na Kiss, pela primeira vez. A Boate Kiss tinha uma situação pior, porque quando a pessoa entrava, era revistada, entrava por uma pequena porta, e ela já não sabia como era lá dentro, né. Então a pessoa, pela primeira vez, no retorno para a saída, havia um muro, uma parede. Isso com a fumaça tomando conta, e não só a fumaça, a alta temperatura e o avanço do fogo em uma alta velocidade, porque a espuma, ela não seria apagada com aqueles extintores, porque a espuma queimaria muito rápido, né, talvez não os extintores fossem ineficientes naquele momento ali, porque o fogo toma muito rápido. E foram muitas fagulhas. O show pirotécnico, ele emite muitas fagulhas, ou seja, muitos pontos de focos de fogo, tá. Então, o desespero das pessoas fez com que, primeiro, as pessoas não sabiam onde era a saída. Parece que a identificação do banheiro, ou a luminosidade do banheiro com a fumaça, acabou atrapalhando a visibilidade, e devia ser alguma coisa vermelha, e geralmente eles usam um negocinho vermelho para indicar o banheiro, que fica aquele negocinho bonito de vidro, né, e as pessoas podem ter confundido com a saída, que geralmente em vermelho é uma indicação de emergência, e as pessoas foram mortas dentro do banheiro, né, porque as pessoas não conseguiram voltar, o desespero, pessoas pisoteadas, fumaça, alta temperatura, pânico, lugar confinado. É isso que acontece no meio do desespero, pisoteamentos, né, o fogo a alta temperatura, as pessoas desmaiando, caindo umas sobre as outras, né. A pessoa desmaia, a outra que vem atrás é empurrada, tropeça, cai, o outro pisa por cima, é uma bagunça generalizada, né. Então, o número de mortes nessas circunstâncias é muito grande, tanto que teve pessoas que morreu depois de saírem da boate, né, por ter respirado muita fumaça, né. Diz que aquela espuma se tornou em cianeto, né, e a pessoa acabou sendo contaminada por aquilo. Então a gente tem, esses problemas. Não são problemas diferentes, por exemplo, você tem muitas lojas, né, que vendem produtos plásticos, por exemplo, e se não tiver ali uma rede de sprinkler, uma rede de incêndio com as bombas, com a bomba principal, a bomba jockey, com a central de pressurização, se elas não tiverem, funcionando, o que acontece? É outro material também que queima com a combustão muito alta, porque o plástico é um derivado do petróleo, né, e muitos plásticos levam chumbo na sua composição, devido às pinturas, né, os desenhos. Esses materiais, eles entram em combustão muito rápido, né, então qualquer falha elétrica ou alguma coisa que esteja sobreaquecendo, um LED que a pessoa ligou para enfeitar ali, ou um interruptor ali que está sendo usado vários benjamin, dá uma sobrecarga, os sprinklers seria a atuação principal nesse elemento, nesse material, e poderia neutralizar ali o incêndio, né, devido à quantidade de água que vai cair, vai fazer o resfriamento daquele material. Só que se não tiver isso, se não tiver essa rede, se essa rede não estiver em pleno funcionamento,
ela não vai ser capaz, né, nada vai ser capaz de conseguir apagar esse incêndio. E aí a gente não sabe como é que é a questão de seguro, né, por que que as pessoas não se preocupam com isso, se o seguro cobre também as casas ao redor, as outras lojas. Então morar perto desses estabelecimentos é viver constantemente com medo, né, porque se um estabelecimento dessas proporções não tiver toda uma segurança, é o medo. O que poderia ser feito era uma fiscalização com o intuito de adequação. Não fiscalizar para multar não, vai fiscalizar, encontrou o problema, aplica-se uma notificação: "Ó, vocês têm que consertar isso aqui", dá a oportunidade para o dono da loja consertar, porque o importante é a prevenção, não é a arrecadação de dinheiro, o importante é que as lojas fiquem adequadas para que elas não corram, não coloquem a vida dos outros em risco. Então essa fiscalização seria muito importante, só que não acontece, nós vivemos no Brasil e a gente ainda vai ver muitas coisas absurdas por conta da irresponsabilidade de muita gente.